Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estou ligando aqui o Instagram para a gente também se conectar com o pessoal no Insta. Vamos ver aqui. Então, aê, boa noite, sejam bem-vindos. Estou esperando o pessoal entrar, aparecer aqui para mim. Boa noite, boa noite. Aí, agora sim. Estou mostrando minha casa para todo mundo. Boa noite para todos. Quem estiver chegando, dá um alô, um salve pra gente ver. Tô vendo aqui que tem, vamos ver, Fernanda tá online. Eu não consigo ver mais pessoas, mas quem tiver, muito boa noite. É uma alegria a gente estar junto mais uma vez. Oi, Fê, boa noite. Hoje o nosso tema é a arte não precisa de justificativa, ou a arte precisa de justificativa, né? Uma pergunta. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, quem estiver chegando, dá um oi aí. Eu tô vendo a Leda entrando aqui no Insta. Oi, Leda, buenas noches. Marcelão, boa noite, seja bem-vindo. Ainda não aparece o pessoal aqui. Tô vendo aqui Alisson entrando, boa noite. Você vai entrando, vai colocando o seu nome, vai colocando de onde você é, vai... Alguns eu já conheço, né? Marcela, Fernanda, Leda, mas outros não. O Alisson mesmo eu ainda não conheço, Rafael Cavalheiros eu não conheço. Claudião tá aí, que bom, boa noite, Cláudio. Eu não consigo ver o nome de todo mundo que está assistindo ainda, só quando vocês comentam. Aqui no Face já tem bastante gente entrando. Hoje nós vamos conversar em cima desse livrinho aqui, fantástico, um livro fininho, pequenininho, mas que não engana, né? Não se deixe enganar por ele, pela finura. Israel, seja bem-vindo lá de Goiânia, seja bem-vindo. Que bom. O Alisson tá aí falando que é de Fortaleza. Que bom, Alisson, seja bem-vindo. A gente vai falar sobre esse livro do Hans Hoekemaker, um crítico de arte holandês, muito importante na interpretação protestante sobre a arte cristã. Esse livro dele que é um clássico, pequeno ainda, mas muito interessante e muito profundo, né? E a gente vai também, eu quero indicar, falar desse livro aqui, que dele que já é um pouco maior, né? Um livro um pouco maior chamado A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. Ambos são lançados pela editora Ultimato. Então aqui no fundo você vai ver, né, lá, nos dois aqui estou mostrando, lançados pela editora Ultimato. Esse aqui também, livraço, livraço, livraço. Gente, todo mundo tá entrando, seja muito bem-vindo. Tá vendo aqui Tatiane aqui no Insta. A Rebeca Guimarães, seja bem-vindo. Ricardo Faquiano, acho que é isso que deve falar. Ricardo, seja bem-vindo. Gregory tá aqui no Face. Aline Gabriele, seja bem-vinda, Aline. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Engraçado que não tá aparecendo a pessoa. Fátima tá aí, que bom. Miriam, Gabriel, que bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é um tema muito legal, que é sobre a arte cristã, né? A gente tem tanta polêmica sobre isso, né? Tem até uma pessoa que... Vocês vão entrando, vão dando um ok aí, vão falando o oi, viu? Kezinha, tô vendo você aqui, que bom, seja bem-vinda. Ana Paula, seja bem-vinda. Ellen Cristina Pereira tá dando oi. Oi, Ellen, boa noite. A gente fala sobre arte cristã e a arte cristã é tão polêmica, né? A gente colocou a propaganda sobre essa live de hoje e uma pessoa até escreveu assim: não, a arte tem uma justificativa, que é Jesus Cristo, que é o Senhor e tal, como se isso bastasse para espiritualizar toda a conversa. Claro que o Senhor Jesus Cristo é mais do que suficiente para muitas coisas, né? Para todo o universo, para toda a nossa fé, a razão da nossa fé sustenta todo o universo, mas as pessoas tendem a talvez espiritualizar demais a conversa
e não debatem o que realmente importa, né? Esse problema ele começou não hoje, mas de muito tempo atrás, quando na Renascença a arte começou a querer se afastar um pouco, principalmente depois da Renascença, ali no Iluminismo, dos motivos cristãos. Você sabe, né? Você já deve ter visto os grandes. Boa noite, Reinaldo. Os grandes mestres da pintura, da arte, no período da Renascença e antes, no período clássico, ali antes da Renascença, eles tinham toda uma temática religiosa na sua arte, toda uma temática religiosa na sua pintura. E aí a gente começa a ver que isso começa a mudar à medida que entra a era da razão, o chamado iluminismo, onde o homem diz: eu não preciso de Deus, eu não preciso da religião, eu tenho a minha razão, eu tenho a ciência e eu consigo interpretar o mundo através da razão e da ciência. Na teologia medieval, a gente tem a grande influência de Tomás de Aquino, tanto que a teologia medieval é chamada de uma teologia tomista. E ela sendo tomista, o que Tomás de Aquino vai definir? Que a gente tem dois patamares no mundo. A gente tem o reino da graça e o reino da natureza. E o reino da graça, ele é acessível somente pela revelação. E o reino da graça, o reino da natureza, ele é acessado pelos nossos sentidos naturais. Quando Tomás de Aquino define essa separação, ele acaba dizendo que a fé, ela está no reino da graça, ela está no andar de cima, que não tem a ver com o andar de baixo, ele cria uma separação. Por isso que muitas pessoas, quando pensam sobre arte, acham e entendem que a arte ela é uma coisa que é mundana, que é uma coisa que não faz parte do que vamos dizer, a fé cristã deveria tratar, porque na verdade a arte foi entregue para o mundo secular, né? E a gente, tô vendo muita gente entrar aqui, daqui a pouco eu dou oi para todo mundo, viu? Vocês vão falando oi aí, que daqui a pouco eu falo oi para todo mundo. E aí o que acontece? A gente acaba vendo que os protestantes simplesmente abandonaram a produção da arte quase que de forma geral e relegaram isso para falar assim, isso é um terreno secular, é um terreno mundano. Né? A gente tem no século XVIII, Huckmacher fala bastante sobre isso aqui, bastante sobre isso nesse livro aqui também. Ele fala que muitos protestantes, com a tradição pietista, o que era a tradição pietista? E até dentro da tradição metodista também aconteceu isso, era uma ênfase muito grande na espiritualidade, na devoção pessoal, na oração, nas disciplinas espirituais, e isso é muito importante. Mas todo o contato com outras coisas no mundo foi considerado secular, profano, desnecessário. O importante para agradar a Deus era você ler a Bíblia, você orar, você praticar as disciplinas espirituais e ser um cristão abençoado. Né? E aí é um grande problema, é uma grande questão. Por quê? Porque a gente meio que relegou a arte, a boa arte, que antes era feita por artistas cristãos. Quando a gente chega na era do iluminismo, a igreja, até um pouco antes disso, abre mão dessa produção e diz, não, esse é um terreno que a gente não quer atuar. Por isso que muitas igrejas, aí vocês podem até concordar comigo, escrever, e vocês que estão assistindo aqui no Insta, no Face, tem bastante gente assistindo, as nossas igrejas são feias. Qual igreja nossa é bonita? Raras. As nossas igrejas são caixotes que não tem nenhum ícone de arte, não tem nenhuma experiência estética profunda que nos ajuda a entender ou a elevar o nosso espírito em adoração ao Senhor. As nossas igrejas são caixotes de mau gosto muitas vezes, né? com uma decoração de mau gosto, e a gente não entende que a arte tem um papel maravilhoso e faz parte da criação de Deus. Né? Então, se vocês quiserem comentar aí, se vocês acham verdade. E aí a gente chega, né, por exemplo, aqui em São Paulo tem a Catedral da Sé, até ontem a gente estava passando lá perto, a gente mora relativamente perto, e a Andressa falou assim, nossa, como que a Catedral da Sé é linda.
né? Isso de fora, quando a gente entra, é uma coisa absurda, é maravilhoso. Quando você vai em outras catedrais, nos Estados Unidos da América, quando você vai na Europa principalmente, que você vê aquelas catedrais, aquilo ali te toca de uma forma espiritual, até de uma forma profunda, né? Então isso é muito interessante. Estou vendo aqui o Isaías, seja bem-vindo, Isaías, falando como existem igrejas feias, é verdade. A Cris está chegando aqui também, seja bem-vinda. Marcelo, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Gabriela Par, Gabriela, seja bem-vinda, foi nossa aluna lá em Campinas. Ronaldo Rigas está aqui também, nosso ex-aluno. Rositane, seja muito bem-vinda. Tá falando, é assunto pertinente e necessário. Simone, que foi minha aluna lá em Belo Horizonte, está aí. Simone, que legal, seja bem-vinda. A Kika, que sempre assiste as nossas lives, está aqui também. Jennifer, seja bem-vinda, também foi minha aluna lá em BH. Que bacana. Aqui no Insta tem Cristiane, tá também aqui. O Davidson, né? Drinha, Josué, que bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. E esse tema a Viviane tá dando oi aqui, a Viviane esteve lá na nossa igreja ontem, acho que já tá de volta, né? A Juliana tá falando aqui, concordo com você quando diz que as igrejas devem valorizar a arte. Na minha igreja, ainda que pouco, temos a cada ano um mês de artes e é muito bom. O Álvaro tá falando, é verdade, um entendimento equivocado do solo e da glória que leva muita gente a declarar que só Deus merece ser admirado e elogiado. É esse que é o problema. A pessoa, como eu disse, né, no começo, para quem não estava aqui, a pessoa acha assim, não, a arte só tem que falar de Jesus. E aí que é o grande problema. A gente entende que tudo que a gente usa para a igreja, para a arte cristã, chamada arte cristã, tem que evangelizar. Tem que evangelizar. Então tudo que eu produzo tem que ser evangelístico. E cá entre nós, vamos ser muito sinceros, muitas coisas que são produzidas dessa forma são coisas bregas, são coisas piegas, são coisas mal feitas, né? Por quê? Porque a gente acha que tem que fazer de qualquer jeito, né? É claro, queridos, que quando a gente vai falar, por exemplo, de um culto, né? Recentemente a gente teve até a discussão com relação a um cantor muito conhecido que cantou uma música chamada não cristã num culto dele. Quando a gente tem que entender os propósitos. Quando a gente está num culto, né, a gente tem que cantar músicas que glorificam a Deus, que exaltam a Deus no propósito daquele culto. Não é verdade? Então, e aí é claro que você não vai colocar coisas que não façam parte desse universo litúrgico de uma celebração, de um culto. Agora, isso não significa que um músico cristão só deva tocar músicas que são chamadas cristãs, né? que tenham temática religiosa ou que elas sejam evangelísticas. Ou que a igreja não possa produzir para outros momentos outros tipos de arte. O artista cristão não possa produzir com outras temáticas. Então, um autor de peças de teatro cristão não deve necessariamente só produzir peças evangelísticas. Um músico compositor cristão não deve produzir somente músicas cristãs evangelísticas. Ele tem que o quê? Ele tem que ter uma compreensão de mundo cristã, né? Que seja uma compreensão baseada nos princípios cristãos, na prática cristã, na vida cristã, e aí essa obra de arte dele, seja uma pintura, seja uma música, seja uma escultura, seja uma dança, seja uma peça de teatro, tem que expressar os princípios cristãos abordando a vida do cotidiano. Eu gostei muito de uma frase que o Huckmacher coloca aqui nesse livro, que ele fala aqui, ó, Marcel Proust, um grande, né, pensador e enfim, diz: por meio da arte podemos conhecer a forma como o outro vê o universo. A arte tem esse poder, ela comunica a visão do autor sobre o mundo. Eu tô até aqui com um livro, que eu não posso tirar agora que eu tô apoiando o celular aqui, do Dostoiévski, me assumiu o nome. Estou aqui vendo aqui, a Andressa ganhou, Os Irmãos Karamazov, que é um grande clássico de Dostoiévski. Dostoiévski foi um autor cristão que escreveu obras que são grandes clássicos da literatura mundial, que ele não evangeliza nos livros dele, mas que ele demonstra princípios cristãos na sua arte, na sua narrativa.
né? Um grande mestre. A gente vê isso, é famoso exemplo de C.S. Lewis com as Crônicas de Nárnia, que tem uma temática cristã bem forte, mas que tem uma história que não é evangelística no seu propósito principal, né? Eu tô vendo a Juliana aqui. Nem sempre as músicas consideradas religiosas trazem conteúdo cristão. É verdade. Nem toda arte que é feita teoricamente por religiosos são verdadeiramente cristãs. Muita música é gravada por gente que se diz cristã, numa gravadora cristã, não são cristãs, né? Não são apropriadas, não são adequadas. Então, o Huckmacher vai defender uma coisa muito interessante. Ele vai dizer, a gente tem que julgar a arte pela sua qualidade. A qualidade da arte, se ela é boa ou se ela é ruim. Se ela é bem feita ou se ela é mal feita. Seja feita por um cristão ou seja feita por um não cristão. A arte ela tem valor em si mesma, não no sentido de arte que como muitos dizem, né, que a arte não está sujeita a nenhum tipo de padrão, que aí é o problema da arte moderna. A gente não tem tempo de entrar nisso, eu quero indicar para quem quiser se aprofundar nisso, esse livro aqui que eu já falei no início, do Huckmacher, A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. Porque a arte moderna, na verdade, ela tem essa premissa, que a pessoa pode fazer qualquer coisa e qualquer coisa pode ser arte, né? E até temos aí o Sérgio, né, que está dando a aula de Engolidos pela Cultura Pop, eu quero indicar para vocês. A gente está aí com o Pocket aberto, as inscrições abertas, a primeira aula já aconteceu, está gravada, foi sensacional. E quem quiser se inscrever ainda vai assistir a primeira aula gravada e já dá para acompanhar as próximas aulas. A próxima aula vai ser no dia 30 de maio, e depois a gente tem no dia 4 de junho e no dia 11 de junho as últimas aulas. Está sensacional. O Sérgio é especialista em arte, educação e cultura, e ele, numa das aulas dele, falava sobre alguns absurdos, como que próprios artistas começam a questionar, né? O cara, ele conta um exemplo de um artista que começa a produzir obras absurdas para ver se as pessoas realmente ainda acham que aquilo é arte. E para desespero dele, as pessoas continuam considerando arte coisas absurdas que ele faz. Por quê? Porque a arte moderna rompeu com qualquer padrão, qualquer submissão da arte a um bom senso, a um padrão ético universal, moral universal. Mas não é isso que eu estou dizendo. Quando eu digo que a arte tem valor, e vocês podem escrever, eu estou vendo tudo que vocês estão escrevendo aqui, daqui a pouco a gente vai retomando aqui a conversa, se vocês quiserem colocar aí as dúvidas, né? Quiserem colocar os comentários, vão colocando. A Kika acabou de escrever aqui, o que tem acontecido é a ideia de que qualquer coisa pode ser arte. Exatamente. Então qualquer coisa que a gente faz acaba sendo, as pessoas, isso aqui é arte, e não tem nenhum padrão. Então a gente tem que avaliar se a arte é boa ou se a arte é ruim. Agora, a arte tem valor nela como uma expressão humana dada por Deus, da criatividade. A nossa criatividade é uma expressão da graça de Deus e da imagem de Deus em nós. O nosso Deus é criativo, o nosso Deus, né, a gente vê aí os animais, a gente vê aí a fauna e a flora, a gente vê aí tantas coisas diferentes e coloridas e bem-humoradas no mundo, né, na criação, e o nosso Deus sendo criativo, nós que somos a sua imagem e semelhança também espelhamos essa criatividade. Então a arte ela tem esse valor como uma potencialidade da humanidade em expressar algo que o próprio Criador colocou em nós. E aí é a coisa muito legal, muito bacana da gente entender, né? A Juliana está falando aqui, O Coração do Artista é um livro de grande conteúdo, exatamente. A Rory Noland fala muito sobre isso, né, Juliana? Exatamente, como a gente pode entender que a arte ela tem valor por ser uma expressão da graça e da presença de Deus na nossa vida. Agora, para isso, eu não tenho que sempre evangelizar, né? Eu vivi uma infância numa época que eu creio que alguns aqui vão se identificar, que tudo era do diabo. Então você não pode assistir tal coisa porque é do diabo, você não pode assistir Disney que era do diabo, você não pode ir em tal lugar porque é do diabo, não usa aquela marca de roupa porque era do diabo. E a gente, como eu disse, isso vem lá do século
sei lá, final do século XVIII, XIX, naquele movimento de santificação e de separação, e que então tudo que pertence a esse mundo é do diabo, e o que é de Deus é orar, jejuar, ficar retirado, ficar separado, e a gente largou a produção cultural na mão de não cristãos. E aí quem dita as regras da arte, quem dita o padrão, vamos dizer, de vanguarda, nunca são os cristãos. O que os cristãos fazem, queridos? O que a gente faz isso? O que a gente faz? A gente fica falando que tudo é do diabo, que isso não pode, que aquilo não pode, aquele outro, aquele não sei o que lá. Pegam coisas já ultrapassadas, transforma, coloca um conteúdo cristão meia boca e fala que essa arte meia boca que a gente fez copiando uma coisa que já está ultrapassada é o que honra a Deus. E aí que está o grande problema. A Helena Tanuri, nossa querida amiga e professora do IACA também, né, se vocês conhecem, ela sempre fala que a igreja está sempre um passo atrás. Então, do mundo, né, do chamado mundo. Então, se lá no mundo usa camiseta e calça para ir na praia, o cristão vai de burca. Aí, se depois libera o maiô, aí o cristão vai de camiseta e calça. Aí depois inventaram o biquíni, né? O cristão usa, a cristã, né? Usa o maiô. Aí depois cria o fio dental, então o cristão pode usar um biquíni. A gente parece que está sempre um passo atrás daquilo que o mundo chama na moda de vanguarda. Como se isso fosse algo cristão. Não, peraí, tem algum problema nisso aí, gente. Então, poxa, a gente que é a manifestação de Deus, que servimos a Deus, que cremos no Deus criativo, no Deus criador, a gente tinha que ter, vamos dizer, a vanguarda, como em muitos momentos da humanidade. A gente comprou a ideia, e a gente, entre nós, temos grande parcela de culpa, a gente, quando eu digo a igreja cristã, de achar que nós somos sempre os atrasados. Quando que, na verdade, muitos dos avanços morais, éticos e cívicos no mundo se deram através de cristãos, como a criação das universidades na Europa, como a abolição da escravatura na Inglaterra, como o movimento civil americano de igualdade racial, né, nos anos 1960. Mas a gente meio que comprou a ideia de que os cristãos são atrasados, são contra qualquer coisa, e a gente gosta de falar não, que não pode, que não pode, que não pode. Por quê? Porque nós abandonamos completamente o ramo das artes e da cultura. Tô vendo aqui o Ítalo falando, né? Gerson Borges, no último livro dele, explora bem essa questão. Exatamente. Se eu não estiver enganado, você está falando do ser brasileiro, ser evangélico sem deixar de ser brasileiro, né? Tô vendo aqui a Vanessa, o Caselli, o marido dela participando. Que bom, sejam bem-vindos. Então, a gente... eu conheço um artista, pintor, fantástico, ele é cristão, estudou teologia, mas a arte dele é maravilhosa, assim, e não é porque ele pinta igreja, não é porque ele pinta anjo, não é porque ele pinta Jesus, não, ele fez quadros do Ayrton Senna, ele fez quadro do Jadson, do Corinthians, ele fez, depois vocês pesquisem, eu conheci ele através do Saião, ele se chama Daniel Botas, mas é uma arte de qualidade. Não é porque ele está tentando fazer alguma coisa cristã. É porque o que ele faz realmente é bom, é bonito, é belo. E aí a gente tem esse problema que a gente acabou deixando esse debate, deixando essa discussão e falando o que importa para a igreja é orar. O que importa para a igreja é cantar louvores. O que importa para a igreja é pregar a palavra. E tudo que a gente usa a arte tem que ter um fundamento evangelístico. Então a igreja só patrocina, a denominação só apoia, o irmão só vai fazer se aquilo ali for evangelístico. Não apoia um artista que precisa, um músico que precisa estudar, mas o cara não vai tocar música evangelística, ele vai tocar numa orquestra, por exemplo. Né? A gente vê, por exemplo, o Huckmacher cita isso, quando você vê as obras de Handel e de Bach, que eram homens tementes a Deus. E as obras deles, inclusive com temáticas religiosas, tocadas na igreja, como Bach, como Handel, mas que não são obras, cá entre nós, evangelísticas. Elas manifestam uma glória de Deus pela visão deles de mundo.
Como que a gente vai ter... O C.S. Lewis faz uma pergunta, o Huckmacher cita essa pergunta aqui. Como que a gente vai ter uma influência cultural quando a gente tiver cristãos qualificados falando sobre vários assuntos na sociedade? A gente não vai ter uma sociedade... As pessoas esperam... Nós estamos em ano de eleição, né? As pessoas acham que a solução para o Brasil é ter um político, ter um presidente evangélico. Não é a solução para o Brasil. O Brasil não tem que virar uma igreja. O Brasil tem que virar um país que é comprometido com os valores do reino em vários níveis da sociedade, né? Olha o que o Huckmacher fala nesse livro aqui da A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. É isso aí, ó. O Isaiah está perguntando, na sua visão, isso tem como reverter? Tem! Tem! Né? A gente faz... Cá entre nós, quantos filmes cristãos... E a gente tem vários filmes aí agora surgindo, graças a Deus. Isso é bom, né? Essas semanas atrás saiu aí o filme de Paulo. Agora saiu I Can Only Imagine, né? Baseado na história do Mercy Me, né? Se eu não me engano. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Me sumiu aqui. Mas... a gente, às vezes, alguns desses, não vou nem falar, esses últimos dois eu não vi, tá, gente? Então, me perdoem. Mas às vezes a gente peca, porque os nossos filmes são piegas, são assim, bregas. Porque só no final parece que quer fazer um apelo. A gente não consegue, às vezes, fazer uma compreensão. E aí a gente entra naquilo que Lutero falou, né? Um sapateiro pergunta para Lutero, como é que eu posso servir a Deus? Ele diz, olha, você sendo sapateiro, faça o melhor sapato que você puder, cobra o preço mais justo que você puder para a glória de Deus. Se a gente aplicar isso, e aí a gente tiver músicos, pintores, dançarinos, autores de teatro, atores que vão estudar, que vão fazer, que vão estudar com os melhores, e aí vão produzir coisas boas, que vão fazer a diferença, não para evangelizar, mas para mudar, para revelar os preceitos do evangelho na sociedade. O Álvaro está dizendo, né? Não se dissocia a glória de Cristo de alguém que serve a Cristo. Dessa forma, quem deve ser quem quer. Ixi. Não entendi aqui, Álvaro. Acho que saiu errado alguma coisa. A Cristo glorifica produzindo arte onde estiver, seja no templo, seja no teatro, seja na orquestra, né? É essa a ideia. Olha o que o Huckmacher diz. A arte cristã não tem nada de especial. É uma arte sensata, saudável e boa. É uma arte que está de acordo com as estruturas artísticas dadas por Deus, que tem uma visão afetuosa e livre da realidade que é boa e verdadeira. De certo modo, nem existe uma arte especificamente cristã. Pode-se distinguir apenas a arte boa da arte ruim, a arte que é concreta e boa da arte que é falsa ou estranha em sua percepção da realidade. É assim, seja na pintura, no drama ou na música. Os cristãos, por mais cheios de fé que possam ser, ainda podem criar uma arte ruim. O cara pode ser crente assim, piedoso, adorador, ora, jejua e ser um péssimo artista. Né? Porque a gente às vezes não entende essa demanda, essa necessidade que a gente tem de ir atrás de estudar. E aí eu fico assim indignado com algumas coisas, desculpem a expressão, queridos. Vocês que estão aqui, várias pessoas nos assistindo, e vão nos assistir, né? Quem ainda vai nos assistir não ao vivo, a gente fica meio desesperado com algumas coisas, porque assim, as pessoas criticam, além de tudo, ainda criticam e desanimam quem faz. Então tudo que tem que ser feito de graça, de qualquer jeito, e nada que é bem feito custa nada. É de graça. A gente, para estudar, paga caro para fazer o curso com as melhores pessoas. A gente, para estudar, a gente compra livro, e livro custa, porque a editora tem custo, tem gente trabalhando, tem papel, tem máquina, tem transporte. Mas a gente, às vezes, é mal acostumado. A gente, mas vai custar? Nossa, mas que caro. Porque a gente não está disposto a parar e a estudar e a ver. Veja, eu estou falando para vocês do Pocket que o Sérgio está dando sobre Engolidos pela Cultura Pop. É uma ótima oportunidade. Você assiste pelo Facebook, pelo tablet, pelo celular, pelo computador, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. A aula fica gravada, se você não puder ver ao vivo, você pode assistir depois, interagir com material. Custa muito barato.
E as pessoas não querem fazer, querem achar que só de assistir essa live talvez, ou desculpa quem está aqui, mas ou só ler um artigo num blog, o cara já vira crítico de arte cristã. E aí sai, então assim, né? Com todo carinho e respeito, a gente respeita as opiniões, mas essa pessoa que comentou colocando, não, a arte cristã tem uma justificativa, Cristo. Quem tem que fazer? Pregar o evangelho. Não entendeu nada. E aí essa postura tá largando a produção cultural na mão de pessoas que não têm compromisso nenhum com o evangelho. Nenhum com o evangelho. E aí a gente acha que a gente ora, a gente jejua, mas nossos filhos são doutrinados pelas séries do Netflix que assistem. Antigamente o diabo das igrejas era a Rede Globo. Pelos youtubers que eles estão assistindo. Esses dias a gente estava visitando um amigo nosso, que inclusive acho que está aqui assistindo ainda. Jean, se tiver aí, dá um ok. E a filhinha dele, a Sofia, ama assistir Os Vegetais. Os Vegetais é um desenho de muito boa qualidade, feito por cristãos, que ensinam valores cristãos, mas não é um desenho evangelístico. Eles até contam histórias da Bíblia, eles até têm desenhos mais bíblicos, mas eles têm vários episódios que nem mencionam a Bíblia. Só que eles falam de valores do reino. Então, o Jean tá aí, tá dando um ok aí. Então a gente tem que ter esse discernimento, saber fazer bem. Ah, mas como é que eu faço? Você tem que estudar roteiro, você tem que estudar a história da arte, você tem que estudar publicidade, propaganda, arte moderna, ver outras coisas, conhecer o mundo, ter conhecimento literário, você tem que ter conhecimento de mundo, conhecer a história, saber a história da Europa, saber a história da América, saber a história do Brasil. Conhecer, porque senão a gente fica muito limitado, e cá entre nós, às vezes a gente é muito travadinho. Pessoal, eu estou falando bastante aqui e eu quero que vocês comentem de tudo isso que a gente está falando. Estou vendo a Juliana falando isso, é estratégia, sábia, né? Sabedoria. É isso aí. Pessoal aqui do Facebook, também quero que vocês comentem. Tem bastante gente assistindo a gente aqui. Vamos lá. Comentando, escrevendo. Como é que é isso na realidade de vocês? Né? Como é que é isso para vocês? Na realidade de vocês. Como é que é isso quando vocês propõem alguma coisa? Né? Eu conheci vários músicos profissionais que sofrem porque as pessoas da igreja acham que ele só tem que tocar dentro da igreja. E aí, como é que um músico profissional sobrevive, queridos? E as pessoas falam, mas o músico profissional, ele enfrenta um ambiente muito hostil. E um médico? E um enfermeiro que tem várias situações ali de vício de drogas? E um advogado que é tentado ou pressionado a mentir quando ele sabe que o cliente é culpado e ele tem que alegar que o cliente é inocente? Então a gente tenta dizer que não, o músico cristão tem que tocar só para a glória de Deus, como se para a glória de Deus fosse viver dentro da igreja. Como se a arte cristã só fosse a viver isso aí. Então eu tô vendo aqui, né? A Viviane falando, não podemos deixar a ignorância nos tomar. A gente às vezes coloca um peso desnecessário, a Juliana tá falando, é verdade. O Caselli tá falando, cara, estamos vivendo uma situação desagradável por aqui. A Kika tá escrevendo aqui no Facebook, não podemos ser bitolados. Né, Vivi? É isso aí, esse assunto de músico profissional é o mais complicado, porque as pessoas travaram isso na cabeça. O Isaías está falando, tem muitos amigos músicos que tiveram que escolher entre a igreja e suas carreiras. Quer dizer, a gente é complicado. Complicado, Casélia, é difícil mesmo. Por quê? Porque a gente não vai atrás. Qual que é a bagagem cultural, qual que é a bagagem histórica, qual que é o conhecimento?
para falar se a música é boa. Não, você conhece a obra de Chico Buarque, conhece a obra de Caetano. Não, não preciso conhecer isso. Eu preciso conhecer a Bíblia, conhecer... Beleza, tem o seu valor, é claro que tem. Ninguém está aqui falando o contrário. Eu tenho formação em teologia, um mestrado completado, outro mestrado em teologia fazendo. Eu não vou ser louco, sou pregador da palavra. Eu não vou ser louco de falar que a palavra de Deus não tem valor, mas a gente está falando da arte, da cultura, porque a vida cristã não significa ficar o dia inteiro num culto. Por isso que as pessoas são tão bitoladas, e às vezes, né, não é na má intenção, mas acho que no céu a única coisa que vai ser feita é o quê? Culto. Porque a única coisa que agrada a Deus é culto. Aí você vai naqueles cultos que duram 3 horas e meia, e eu já, quando eu era criança, ficava desesperado com esses cultos que duravam 3 horas e meia. Aí no final desses cultos gigantescos, o pastor ainda falava: irmãos, infelizmente o culto aqui tem que acabar. E eu dando glória a Deus. E aí ele fala: mas lá no céu o culto não vai terminar. E eu pensava: Deus me livre, eu não quero participar disso não. Porque as pessoas acham que a única coisa que pode ser feita que agrada a Deus é culto. E não entendem o culto na vida. O Gerson Borges sempre fala sobre isso. Não entendem o viver para a glória de Deus. Eu escrevi um e-book que está fazendo parte aí da campanha do Pocket do Sérgio. Eu vou colocar depois nos comentários para vocês podem procurar. A gente tem uma página agora lá no site do IACA só dos e-books que foram lançados, chama Como o Cristão Deve Se Relacionar com a Cultura. Vamos ver aqui, ó, a Viviane falando, nós expulsamos esses músicos, claro, muitas vezes de muita qualidade, eles caem no mundo pela falta de nossa compreensão. Né? Saíram machucados, destruídos. O Estevam tá falando aqui, né? Eu sempre fui muito ligado à arte, estudei e pratico, porém hoje trabalho no meio jurídico. O que nunca imaginei, pior que estou crescendo lá dentro, porém não sei o que eu sou. Não é o que eu sou, porém não é o que eu sou. Né? Quer dizer, você é um artista que teve que ir para outra área porque às vezes não encontrou apoio na igreja. O Caselli está dizendo: esses dias vi uma igreja em Goiânia que tinha uma placa dizendo: me perdoe se a religião te machucou. O Estevão está falando: fico sem saber o que fazer, justamente por sempre acharem que as pessoas, principalmente cristãos, não têm espaço para isso. Vamos ver aqui no Facebook, né? A Nathalie está falando: na sua opinião, falta hoje nas igrejas uma visão técnica de como as coisas vão. Claro, a gente não tem gente qualificada. Aí é aquela decoração brega, é roupa de dança brega, é cenário mal feito. Vai ver cantata de Natal nas igrejas, no Natal é um espanto. Uma falta de bom gosto, uma falta de conhecimento, com raras exceções. Claro que a gente tem as exceções, mas eu estou falando no geral. É um espanto, desculpa a sinceridade. Por quê? Porque as pessoas não conhecem. Andressa e eu investimos nosso dinheiro para ir assistir os melhores musicais que são feitos aqui em São Paulo. A Noviça Rebelde, Mudança de Hábito, Rei Leão. Por quê? Porque a gente quer ver o melhor, a gente quer se contagiar, para a gente ter vergonha de fazer uma coisa mal feita na nossa igreja, lá na IBNU. A gente não tem orçamento, não tem capacidade de fazer igual esses... Claro que não. Mas pelo menos algo de bom gosto. Né, o Marcelo tá falando: hoje eu vejo diferente. Que bom, Marcelo. É isso aí, cara. A gente sempre tem tempo de mudar. Eu também fui criado com uma outra cabeça. Que tudo era do diabo, tudo tinha que ser evitado, que tudo tinha que ser, né, reprimido. Então eu não podia ir na festinha do amigo, eu não podia fazer isso, eu não podia ouvir aquilo. Meus pais, na maior das boas intenções, achando que estavam certos, porque aquele momento era o que a gente acreditava. Mas como é bom a gente poder crescer no nosso entendimento, crescer na nossa forma de enxergar as coisas. O mundo é de Deus. A criação é de Deus. A gente precisa atuar de forma a gerar o movimento de vanguarda no Evangelho. A redimir a nossa cultura. É isso aí, Jeff. Concordo com você, né? São poucas igrejas que buscam a excelência, que investem, que mandam o cara para estudar nas melhores escolas, fazer os melhores cursos. De novo, fica a dica aqui para vocês. Você pode entrar, eu vou colocar aqui o link, www.iacabrasil.com/engolidos pela cultura pop.
Lá você vai conseguir fazer a sua inscrição para fazer 4 aulas com o Sérgio para entender, ampliar isso aí. O que é arte, o que não é arte, o que é cultura, o que a cultura faz. A gente precisa sair da nossa, sabe, mentalidade pequena e tacanha e achar que a gente já conhece as coisas. E que a igreja serve para pregar. Aconteceu uma situação, um amigo meu que é pastor, que colocou uma coisa no Facebook, uma opinião política no Facebook pessoal dele. E uma amiga nossa escreveu para ele, olha, mas pastor é para pregar o evangelho, não é para dar opinião política, né? Então, quer dizer, é complicado isso aí. Complicado. Pessoal, espero estar agregando. Eu quero que vocês comentem, vejam, né? O David está falando aqui, Davidson, né? Desculpa, Davidson. Muitas igrejas confundem o menos é mais, né? Quer dizer, a pessoa não sabe um pouco, nem isso, não tem nem padrão, não sabe ver. O Jeff está falando, por favor, coloca o link, vamos ter acesso a todos os e-books, terão acesso a todos os e-books, tá? A gente vai colocar aqui no nosso Insta, no nosso Face. Se você não curtiu e não segue, né, não curtiu a nossa página no Face, não segue nosso perfil no Insta, a gente sempre está colocando e-book, sempre fazendo. A Diana está falando, bom é quando você está num lugar que entende isso. Uma igreja tem excelentes músicos, graças a Deus, mas não é em todo lugar, não. É isso aí. A arte revela a Deus não sendo evangelística, piegas, mal feita. Também, né? O que eu acho da literatura de C.S. Lewis e do Tolkien, a Nathalie está falando, é incrível. O Tolkien eu conheço um pouco menos. Não sou um especialista, não vou me atrever a falar. E aí, Pablo, boa noite. Mas o C.S. Lewis, já li muita coisa do Lewis. Lewis é incrível. Mas é um especialista, uma pessoa que sabe o que está falando. Huckmacher, um grande, tem até a biografia do Huckmacher no Brasil, traduzida pela editora Ultimato. O cara estudou, sabia o que estava falando, era respeitado na área. Sabe por quê? Quando você sabe o que fala, quando você é bom no que faz, você é respeitado entre os seus. Pega Laboriel, Abraham Laboriel, considerado 3 vezes o maior baixista do mundo. Ele tem o respeito dos músicos, ele prega, ele fala porque ele tem respeito dos músicos. Você quer no Brasil, tudo bem que ela é meio doidinha, meio louca, não, mas a Baby do Brasil tem o respeito por onde fala. Ela é a única que talvez consiga falar, que conseguiu deixar o Jô Soares quieto para ouvi-la. Por quê? Porque ela tem respeito dessa galera, porque ela veio desse mundo, porque ela conhece essa galera, porque ela é boa intérprete, boa cantora. Então, claro que, né, não concordo com a teologia da Baby do Brasil na maioria imensa das coisas. Mas ela tem a sua autoridade no mundo artístico. E as pessoas respeitam, claro. Daniel Cearalo, boa noite. Foi meu aluno lá em BH, mora aqui na Grande São Paulo. Seja bem-vindo. Daniel está falando tudo. O avanço começa quando decidimos aprender mais. Pessoal, chega de ter a cabecinha pequena, de achar que tudo que é feito na igreja é só para evangelizar. Claro que uma peça para ser feita num culto, ela tem que evangelizar, ela tem que trazer temas, porque ela está dentro de um espaço litúrgico. Mas a arte feita por cristãos não tem que se limitar a peça dentro de culto. Vocês estão entendendo isso? A música feita por gente cristã não tem que ser limitada para ser cantada no louvor. Claro que a música de louvor tem que glorificar a Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, para a gente não ficar sempre um passo atrás, fazendo a coisa mal feita e dizendo que a gente está fazendo isso para Deus. A gente pode, se a gente estudar, for atrás, recuperar a vanguarda, fazer coisas que estão à frente. Nós temos cristãos no mundo hoje que fazem a diferença. E às vezes a gente nem sabe porque o cara não se propaga como um cristão. Aqui em São Paulo tem um colunista de uma mega rádio de São Paulo sobre finanças e ele é cristão. E é um especialista em finanças e fala sobre finanças, sobre empreendedorismo. E ele não está ali evangelizando, mas eu já saquei que ele era cristão antes de eu saber que ele era. Tanto que eu descobri porque eu fui atrás. Porque eu percebi que a visão dele de trabalho, de generosidade, de prudência era cristã. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar preso a uma ideia tacanha, uma ideia pequena
de que tudo que é feito para Deus tem que ser feito só dentro do culto, dentro dessa vida religiosa, que é muito importante, claro, mas a nossa vida acontece onde não tem essa separação tomista de, como eu estava dizendo no início, você chegou agora, você depois pode assistir o início de novo. Graça e natureza. Não, a gente vive uma vida só, o mundo é de Deus, tudo é de Deus. A gente não é espírito e o corpo fica, o espírito vai para Deus. Não! A gente foi criado para ser corpo e parte espiritual. O Paulo está escrevendo aqui, minha opinião é que os músicos de igreja, na sua grande maioria, não são profissionais, claro. E isso leva àquele pensamento de se fazer tudo com o mínimo esforço, achando que tá bom. É essa a verdade. Eu trabalhei num seminário, vocês sabem, a maioria sabe. Trabalhei 8 anos no CTMDT em Belo Horizonte. E aí, tinha gente que chegava lá, e na igreja local daquela pessoa, ela era o máximo. E ela achava que estava arrebentando. E quando ela chegava, ela via 30 pessoas melhores do que ela na sala. E ela entrava em crise. Por quê? Porque ela não tinha nem conhecimento para comparar. Então, queridos, a gente tem que ter muito, muito cuidado. Crescer, buscar melhorar, buscar crescer mesmo, aprender. Vou falar de novo. Engolidos pela cultura pop com o Serjão. O Serjão é especialista em arte, educação, cultura, historiador, professor de história, músico profissional. Incrível. Incrível. Por um preço mega acessível, que você assiste no seu Facebook, no celular, no tablet, no computador, na hora que você quiser, interage. Me diz por que você não vai se inscrever. Né, o Daniel está falando, a maioria das peças que são feitas dentro da igreja são para o próprio crente. Não há peça voltada para o público fora da igreja. Falta criatividade ou preguiça? Primeiro, falta criatividade, total. Você pega, gente, cá entre nós, pega essas musicais de Natal e vê as narrações que são feitas, são bregas, são simplistas. Simples não tem problema. O simples é bom. O simples bem feito é bom. O problema é ser simplista. Não dá, não tem coerência, não tem pertinência na vida da pessoa. E muitas peças, Daniel, que são evangelísticas, cá entre nós, feitas para fora, elas são catequéticas. Elas não podem, a gente não consegue fazer uma coisa boa que não seja evangelística, entendeu? Então, o Paulo está falando, musicais precisam ser feitos para os não crentes, claro. É isso, escutar, ele está falando aqui, escutar de tudo, tocar um pouco de tudo, né? Dá trabalho, claro que dá trabalho. Você tem que ler. Meu amigo, ó, vai ler isso aqui hoje. Vai estudar, vai grifar, vai ver bibliografia, vai ver quem que ele cita e vai falar, pô, vou procurar esses livros aqui. Vai entender o que é fenomenologia. Olha aqui. Futurismo, Goya, Picasso, Descartes, Marcel Duchamp. Né? Vai atrás, vai ver aqui, nossa, deixa eu ver esse livro aqui que ele citou. Será que tem em português? Será que eu consigo ler em inglês? A gente precisa de mais conhecimento, a gente precisa ir atrás. Dá trabalho, claro que dá. Eu estou fazendo mestrado em teologia, a Andressa está fazendo mestrado em fonoaudiologia, voz cantada. Dá trabalho, você fica o dia, você faz trabalho, você lê, você senta na sala de aula, você perde um dia lá ouvindo o professor e vai, faz curso. Dá trabalho. O Serjão fez pós em arte, educação e cultura. Você acha que não dá trabalho? Você acha que dominar o pensamento... Quem faz a apresentação desse livro aqui é o Rodolfo Amorim, do Labri Brasil. Vai conhecer o Labri, vai ver. Você acha que o conhecimento que esses caras têm... Guilherme de Carvalho, Pedro Dutti, o Rodolfo. Você acha que esses caras ganham por osmose? Não, trabalha, estuda. Gasta tempo estudando, lendo. Para quê? Para a glória de Deus, mas não para uma coisa catequética, evangelística, pobre que a gente faz e chama de arte cristã. Né? Então, assim... É complicado, né? Adianta estar falando aqui que a gente acha que se vai ouvir outras coisas tá pecando. Não, é o que eu tô falando. O Huckmacher diz, existe música boa, existe música ruim, existe pinturas boas e pinturas ruins, existe cultura boa e cultura ruim, de cristãos e não cristãos, né?
O Pablo está perguntando, você acha que... Deixa eu só terminar aqui, Pablo, aqui, ó. O Marcelo falou, isso é terrível, independente do contraste. O Jairo está escrevendo aqui, em Salvador estamos com dificuldade de expressar nossa cultura nos louvores. É a mesma coisa que o Pablo está perguntando, sobre a brasilidade. E aí eu indico para vocês o livro do nosso parceiro, professor Gerson Borges, Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. Não acho que a gente traduzia as coisas erradas. A gente traduz desde sempre, desde os hinos, sempre traduziu. Os salmos de Calvino sempre foram traduzidos. Mas a gente não pode eliminar a nossa cultura. Né? A linha worship tomou conta do momento de louvor de uma forma quase generalizada. Quer dizer, a gente tem que sempre equilibrar. Sempre equilibrar, porque o que é nosso é o único nosso. A gente deve cantar o que está da Hillsong, deve cantar o que vem da Bethel, deve estar antenado com o que acontece no mundo, mas a gente não pode perder aquilo que é nosso. Né? Mas para isso a gente tem que conhecer. Você vai fazer samba que nem teclado Cássio? As pessoas acham, crente acha que fazer música brasileira é pegar, sei lá, qualquer música e botar um sambinha. Só que, peraí, samba tem uma pegada própria. Samba tem uma temática própria. É que nem bossa nova. Bossa nova não fala de qualquer coisa. Se você coloca uma letra... Bossa nova fala o quê? De paisagem, de amor, de natureza. Samba fala do quê? Do cotidiano, do dia a dia. É muito do dia a dia, do chão da vida. Se você coloca um samba falando de filosofia, não combina, não é da temática do samba. É que nem o rap tem uma temática, o rap tem o quê? O questionamento, o enfrentamento. Você vai colocar um rap falando de amor, assim, não é aquela coisa que combina. Né? Então a gente tem que ter essa noção, conhecer. Então você vai fazer samba, você conhece os grandes cantores de samba, os grandes compositores de samba? Ou você vai fazer samba que nem teclado Cássio japonês? O Ítalo Viano tá falando aqui, Carol Gualberto, é isso aí, Gerson Borges, João Alexandre. É conhecer. Conhecer, né? Jazz é conhecer, o gospel o verdadeiro é conhecer. O Daniel tá me perguntando, o que você achou do comentário crítico da Folha sobre a virada cultural gospel? Daniel, eu confesso para você que eu não vi esse comentário. Não vi mesmo. Eu soube da virada, né, do gospel. Amigos estiveram ali. Enfim, eu acho um comentário pessoal sem muita reflexão sobre isso. É assim, às vezes é complicado você ver alguns pastores que estão lá que não tem nada de artistas, que não tem nada de cultura. Estão ali porque tem influência política, tem influência religiosa. Agora, o artista gospel que produz e que está ali, beleza. Eu não sei se eu classificaria como aquele só gospel. De repente, misturar tudo. Colocar o cara junto com outros artistas. Né? Enfim. Que tenha relevância cultural e que seja avaliado como qualquer outro. E aí eu acho que nós temos músicos excelentes, inclusive, que tocaram nessa virada cultural, amigos nossos que têm qualidade incrível. E por que não? Mas a gente segmenta e tem que criar um negócio aí que eu acho que a coisa põe gente que não tem nada a ver, né? Então, o Álvaro tá falando, Ademar inovou há muitos anos atrás, né? Fonte de Água Viva, um ritmo puxado pro axé, pra raízes africanas. Cláudio Claro, tu és o Deus que quebra todas as cadeias, né? Estênio Márcio, é isso aí, fazer com diversidade e espiritualidade, né, pessoal? Então, assim, a gente tem que crescer nisso aí. Eu quero mais comentários, se você quiser, você que não falou ainda, se quiser escrever, tem aqui várias pessoas no Face, várias pessoas no Insta, e quero incentivar vocês. Entre em www.iacabrasil.com/engolidos pela cultura pop, tudo junto. Engolidos pela cultura pop, tudo junto. Se inscrevam nesse pocket incrível de 4 aulas. A primeira já foi, você vai assistir gravada, mas você não vai perder nada, você pode interagir, você pode escrever com seus colegas, com o professor. Vai ter um material ótimo, vai receber, sabe? É incrível. Por que não, pessoal? Por que não? O Sérgio já colocou vários exercícios para os alunos verem, fazerem. Assistir vídeo, comentar, discutir. Essa discussão que a gente começou aqui seria incrível. Tô vendo a Juliana interagindo com o Álvaro, tô vendo o Daniel interagindo com o outro aqui. É isso. Então, a gente
tem essa disponibilidade, a função do IACA é essa. A gente quer facilitar, quer discutir, não somos donos da verdade, não achamos que conhecemos, pelo contrário. A gente quer participar dessa discussão, a gente quer caminhar junto para uma arte cristã verdadeiramente, uma arte feita por cristãos verdadeiramente relevante no mundo. Por cristãos que sejam relevantes no mundo sem ser piega, sem ser brega, sem ficar num palco separado, onde só existe gente gospel, não. Onde a gente esteja na arena da vida aí fazendo a diferença. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer aí a presença de todos vocês aqui, vocês assistindo, que legal. Eu vou colocar o link dos vídeos, Juliana, não sei que vídeos que você tá falando, me lembra aí. Ó, a Viviane tá falando, excelentes os pockets, pessoal, super recomendo. Ela lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá assistindo, participando, já fez o Tem Sabor de Mel comigo, tá fazendo agora Timbrou com a Andressa de Backing Vocals. E o do Sérgio tá assim, incrível, a primeira aula foi incrível. E aí a gente vai ter uma parada, porque o Sérgio está em Portugal, participando de um congresso sobre a área de educação e de história. Quer dizer, são pessoas que têm muito a acrescentar, a agregar. Né? Então acesse, por favor, iacabrasil.com/engolidos pela cultura pop. Se você quer começar a fazer a diferença, se você quer sair da mediocridade, se você quer ser um cara que começa a pensar na vanguarda, vamos lá, por favor. Vamos começar a caminhar junto. A gente quer você junto da gente. A gente quer estar junto, agregando, e a gente quer mentorear vocês. A gente quer caminhar junto. A gente quer oferecer um caminho, uma resposta juntos, né? Tô vendo aqui, meu pastor tocou anos no Café com Jazz. Aproveita e faz um jabá. E amanhã às 19 horas na PIB de Irajá, no Rio de Janeiro. Jazz da melhor qualidade. Claro, por que não? Né? Que incrível, que legal, que bacana. A gente precisa disso aí, gente. A gente precisa ser gente que faça diferença na nossa cultura, que faça arte de qualidade e não fique preso a só achar que para Deus é só louvor e só oração, que é tudo muito importante. De novo, tudo muito importante, mas a nossa vida precisa acontecer no dia a dia. Então eu quero deixar esse desafio para todos vocês, o convite para vocês participarem do Pocket com a gente, super acessível, super fácil de você se inscrever, fácil de assistir, fácil de pagar, e a gente quer cada dia mais crescer. Se você investe nisso, você nos ajuda a continuar mantendo. Se você está sendo abençoado por essas lives, se você está sendo abençoado por esse conteúdo dos e-books, por tudo que a gente tem produzido, nos ajude a manter isso funcionando. Nos ajude, por quê? Porque a gente paga pessoas, a gente tem um site que é feito por pessoas que precisam sobreviver disso, a gente tem pessoas que nos ajudam na divulgação desses materiais, a gente tem pessoas como os nossos professores que produzem o material. E tudo isso custa. No mundo real, tudo isso custa. A gente quer continuar produzindo de forma acessível, de forma coerente, honesta, transparente. E a gente quer estar junto. Deus abençoe, boa noite para todos vocês. E a gente se vê numa próxima. Então, fico aguardando vocês no Pocket, tá bom? Abração, gente. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite.